voltamos com Memória Viva, hoje entrevistando Ana Célia Cavalcante, professora da Engenharia de Produção e foi nossa primeira pró-reitora de Recursos Humanos, o que hoje é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Professora, nós conversávamos e você dizia que depois do retorno do seu doutorado, aí você se envolve mais nas atividades do departamento, não é isso? E cria-se, então, nesse período, o mestrado em Engenharia de Produção, ou ele já existia? Né? Não, foi criado nesse período. Nesse período. Mestrado, e acho que na hora que eu estava voltando, ou talvez um pouco antes, mas foi aí, por aí, nesse período. E aí você vai para a Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos, então, nesse período... 95. 95. Aí era a gestão de... O reitor da sua época? Era Ivonildo Rego. Ivonildo. Na gestão do professor Ivonildo, você foi ser a primeira. E como é que foi esse desafio? Você contou com... Contei aí com essa minha amiga. Com apoio? Apoio total. É porque, na verdade, existia um grupo de estudos, né, para criação da Pró-Reitoria, né, que... muitas pessoas, né? Então eu e ela, a gente fazia parte disso. E já se entendia naquele momento a necessidade da universidade ter algo maior voltado aos recursos humanos dela, né? Da própria universidade. Porque o que tinha até então era um departamento de pessoal onde ele estava assim, estagnado em tantas coisas. E foi quando veio o desafio, né, nessa nova gestão de doutor Ivonildo, de criarmos a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E até foi nesse momento que a gente ficou bem próximo, porque a gente estudou muito para viabilizar a criação. E aí o que era antes departamento de pessoal passou a ser Pró-Reitoria de Recursos Humanos, com 3 grandes departamentos que estão aí até hoje. Acho que mudou o nome, né? Eu não sou mais da universidade, mas acho que, pelo que eu sei, mudou o nome, não é mais Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Mas foram criados 3 grandes departamentos, que era o Departamento de Assistência ao Servidor, o próprio Departamento de Administração do Pessoal e o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, treinamento, etc. Quer dizer, assistência então, não existia nada, né? E o treinamento era muito... Foi uma experiência muito rica, né, Ana Célia, naquele momento, assim, pra gente. Para ela, que teve toda essa coisa aí da engenharia de produção, de alguma forma... Sim. Tem alguma coisa a ver também, né? Eu, na minha área, sou administradora, então acho que foi um momento muito rico para a gente. E aí você confrontou a sua formação acadêmica exatamente. Com essa experiência... Momento, né? Exatamente, porque a gente teve que fazer toda uma gestão aí, né? Todo um plano estratégico de ação, diversos departamentos, a própria capacitação das pessoas... surgiu esse departamento de assistência, né, que era voltado mais à questão da saúde, da medicina, higiene, segurança do trabalho, assistência social também. Isso não existia, isso de uma forma sistematizada, organizada. O próprio departamento de desenvolvimento e treinamento, capacitação de recursos humanos e o lado mais... que eu digo mais pesado, que era o Departamento de Administração do Pessoal, eu falei na hora, só topa essa Pró-Reitoria se essa mulher aqui estiver junto para cuidar dessa parte pesada. Realmente foi um encontro muito gostoso, muito bom. Eu digo, eu estava dizendo aqui para ela, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou dizer o seguinte, que a universidade me deu um presente. Durante a minha vivência na universidade, que foi ter conhecido a Ana Célia. E a gente se conheceu praticamente profissionalmente, primeiro, e depois nos tornamos grandes amigas pelo desempenho nosso na Pró-Reitoria, que foi uma coisa assim muito, né, muito bem sistematizado, muito bem entendido e compreendido. E saímos dali como grandes amigas. Para mim, isso foi um presente, ter a Ana Célia como uma amiga, assim, do coração. E eu imagino que deve ter sido um desafio, vocês devem ter, em alguns momentos... Certamente. Tido que juntar muitas forças para... Temos muitas histórias a contar. Vamos contar tudo. Mas é uma semana aqui. Uma semana, essa história. Mas assim, deixa eu ver se a gente chega lá. Tá. Mas você, como engenheira de produção, com essa experiência em pesquisa, como foi lidar com a gestão de pessoal na universidade? Não foi difícil não, porque
sabe aquela história que eu disse que já ia saindo pela tangente? Uhum. Então, na própria engenharia de produção, a própria engenharia de produção tem várias áreas. Tem uma área mais, aí eu voltou para mais hard, que seria tipo a pesquisa operacional, né? E tem uma área que é mais geral, que é a própria gestão, uma área de gestão. E foi aí que eu me envolvi. E tem um então, fator muito importante nela, que ela é uma pessoa muito perspicaz. Então, com isso, ela chega em qualquer lugar. Fácil. E outra coisa, na época Inclusive em Santiago também... de Compostela. Inclusive, Santiago de Compostela, exatamente. E também na época a gente estava na área de pesquisa, de gestão da qualidade, e gestão da qualidade, né, que foi uma coisa, teve uma época muito forte. Existiam também 3 áreas e uma delas era pessoas. E nessa época a gente, inclusive, fazia pesquisas com algumas professoras e alunas do departamento de psicologia, junto com a engenharia de produção. Então essa gestão de pessoas aí já estava meio que visualizada. E, de certo modo, a atuação na Pró-Reitoria se coadunou com a sua trajetória de pesquisa, com as suas atividades lá na engenharia de produção. Que legal. Mas eu acho que ela esqueceu de dizer aí, pelo menos não vi você comentar, que ao sair da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, ela foi ser superintendente da FUNPEC, né? Exatamente. E aí é Faltou. Outro desafio importante. Outro tipo de desafio. Que a FUNPEC é estratégica para a UFRN. Né? E aí você termina a gestão em 2000 e... Não, a Recursos Humanos foi 95 a 99. 95 a 99. E aí, quando você sai, você vai para a FUNPEC logo imediatamente? Praticamente. Porque saiu o professor Ivonildo, entrou o professor Otto. E aí, na gestão do professor Otto, você vai para... Ele me convidou para a FUNPEC. Para a FUNPEC. E aí? Como é que foi essa... Aí eu vou lhe dizer outra coisa interessante. A minha tese de doutorado, ela é uma tese sobre transferência de tecnologia universidade empresa. Certo. Que, na verdade, o título dela é o papel, em espanhol, lógico, estou falando em português, o papel potencial da universidade no desenvolvimento regional. E eu encarei também a fundação como, eu posso, muitas coisas da minha tese, em termos dessa transferência de tecnologia, dessa integração universidade, empresa, comunidade, a gente pode aplicar aí. E foi assim, né? Foi o momento de você aplicar a sua tese equipe, na universidade, na FUNPEC, né? Claro que não é uma aplicação simples, né? Ou só isso, né? Muito mais coisas, a fundação tem muito mais coisas, mas com a equipe inteira foi um desafio que a gente enfrentou, mas foi bem interessante também. Você falou uma palavra que é uma palavra-chave sempre nesses cargos, que é equipe. Que nomes você lembra das suas equipes, assim, para fazer justiça aqui? Então, do jeito que Lucimar foi a minha vice, né, na Pró-Reitoria, na fundação foi a professora Ana Lúcia, do departamento mas assim, em termos de equipe na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, não só teve Lucimar. Sim, claro. Porque naquele momento eu fui cooptada a vice, a substituta dela, foi um negócio assim muito sério. Mas tínhamos três outras, assim, que davam assistência direta a ela, né? Que eram os diretores dos departamentos. Eu, como diretora de administração do pessoal, e tinha a Rosa, né? No começo era Paulo Fernandes. Depois foi Rosa. Mas Paulo Fernandes era? Departamento de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos. E o... Tinha na assistência à saúde, tinha Paulo Tarcísio e depois a Geu. E na FUNPEC você ia falando... Não, a professora Ana Lúcia era minha substituta como professora, porque a FUNPEC, como é uma fundação, tem muitas pessoas contratadas. Então, os diretores de administrativo e financeiro eram 2 pessoas de fora, né? Que era Otávio, ele tinha sido gerente do Banco do Brasil na época, e Crives, que ficou na parte de administração, no diretoria de administração. Eram 3 diretorias. Na verdade, na FUNPEC nem podia ser pessoa da universidade, né? Não, só a superintendente. Só a superintendente que estaria ocupando um cargo ser comissionado, né? Mas assim, diretamente como servidor, acho que não era possível. Não era possível, só mesmo o superintendente e vice que era da universidade. As outras pessoas são pessoas contratadas, né? Não poderia ser diferente.
E depois desse período da FUNPEC, isso termina no 2004? 99, 2003, 99, né? Fazer uma conta assim de dedo, engenheira fazendo conta de dedo. 2003, 2004, por aí, né? 2003, 2004. Mas só uma coisa, você foi pró-reitora de Recursos Humanos, mas tinha um funcionário aqui, né? Ele era funcionário da universidade? Na época, ele era. Era do antigo ETA. Escritório Técnico Administrativo, que hoje é a Superintendência da Infraestrutura, né? Eu era arquiteto. Ele era como arquiteto. Era, né? Olha só. Eu tinha o cargo de arquiteto. Muitas vezes, quando eu ia ser solicitado para avaliar algum espaço, para alguma reforma, muitas vezes encontrava com alguma solicitação nossa, né? Amiga de Ana Célia. Indiretamente ela era sua chefe, né? E de certa forma era importante porque a Ana Célia tinha fama de braba, né? E algumas amigas também, né? Então, aí, como eu era irmão, eu já chegava e dizia, mano, esse espaço aqui, não sei o que, o cara, né, arquiteto geralmente é cobrado para fazer uma mágica, né? E aí a Irmandade ajudava a compreensão que as coisas não eram tão simples. Mas eram aquelas brabas fáceis de serem domadas, né? Na verdade, eu acho que é isso que você falou, essa coisa dela ser perspicaz e saber o que quer, né? Eu acho que sempre foi pioneira, né? Até porque como ela era adolescente dos anos 70, né? Foi quando a mulher começou a se vestir diferente, calça jeans e tal. Então, acho que ela veio dessa geração de empoderamento da mulher quando nem se falava nisso. Isso é verdade. Fantástico, é fantástico. Mas, aí, quando termina a sua gestão lá na FUNPEC, você já se aposenta? Não, continua no departamento. Continuo no departamento, porque eu nunca saí, né? Eu nunca deixei de dar minhas aulas, ou de fazer orientar, pesquisa. Ou de desenvolver suas pesquisas. Pesquisa, orientação e tudo, nunca deixei, né? Sempre continuei. Na época, claro, voltei, assim, com mais aulas, mas também eu comecei a dar uma assessoria na Secretaria de Educação à Distância. Certo. Na Secretaria de Educação à Distância, eu era uma espécie de gerente de projetos. Né? Trabalhei com essa parte de gerenciando os projetos da Secretaria de Educação à Distância. Que é uma experiência inovadora, né? Que nesse momento, então... eu não entendia, o meu cargo não era cargo, minha assessoria lá não era diretamente ligado à educação à distância, mas sim na gestão de projetos, que é uma coisa de engenharia também, né? E sem essa gestão não é possível a coisa andar, né? E eu diria que, assim, pelo que eu lembro da época, eu acho que a Ana Célia, mesmo voltada para a universidade, mas ainda talvez dentro do contexto da tese dela de doutorado, dessa integração universidade-empresa, ela também prestou muita assessoria às empresas aí fora, aqui dentro, né? Ela que, ainda como pró-reitora, eu lembro disso perfeitamente, ela fazendo isso. Então, é uma pessoa que está sempre além do tempo, certo? Você está falando nisso, eu lembrei, estava falando da história da qualidade, né? O Rio Grande do Norte, no programa de qualidade que ele teve, eu fui a primeira coordenadora do programa. Um programa que era parceria, a universidade com a Federação de Indústrias, com a Petrobras, tinham muitos parceiros. E eu, primeira coordenadora do programa de qualidade no Rio Grande do Norte, eu tive mais essa atividade, esse desafio. Que é uma atividade fundamental para a legitimação da instituição, né? Esse estabelecimento dessa relação com as empresas, com a sociedade local, com os governos, comunidade, né? Exato. E esse tipo de assessoria, esse tipo de transferência de conhecimento, ele é fundamental, né? Especialmente no estado como o Rio Grande do Norte. Agora era uma equipe grande, certo? Tem equipe de pessoas, Petrobras, Federação de Indústria, IEL, várias empresas, então foi uma experiência bem interessante também essa aí. E também formativa, eu acredito que estudantes estiveram envolvidos. Estudantes, né? tinha gente de todas as áreas, tinha um fórum de debates permanente, seminários, eu mesma, aquela coisa, você aprende muito, né? Muitas vezes a gente vai pensando em aplicar, né, algum conhecimento que você teve, mas sempre você aprende mais, muito mais, no final das contas. Professora, agora nós
vamos fazer um pequeno intervalo, mas quando nós voltarmos, aí nós vamos falar das suas viagens, desses livros, dessas aventuras posteriores a esse período da atividade mais profissional. Um intervalo e já voltamos.